Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e bem, meu querido. Toda a paz e a graça do Senhor na sua vida, na sua história. Na minha vida e na minha história. Ficamos sempre na graça e no amor de Deus. Efésios 4. Precisais ser renovados pela transformação espiritual de vossa inteligência, e revestíveis o homem novo, criado segundo Deus, na justiça, na santidade, que vem da verdade. Efésios 4, versículo 24 e versículo 25. Aí nós vamos começar o nosso estudo sobre ser mais de Deus. Amém, meu querido? Vamos falar daquilo que Deus tem nos chamado nesses dias, nesse projeto de Deus. Já convido você mais uma vez a estar orando por mim, por minha casa, por minha família, e divulgar o canal no YouTube, Deres Martins, o Facebook, Deres Martins, e meu telefone para contato, que é WhatsApp também, para evangelização, para divulgação do nosso trabalho, 9106-9894. E Deus tem nos abençoado e vai nos abençoar ainda mais. Amém? Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Deus é Deus, Deus é Deus, eu devo ser um adorador. Deus é Deus, eu devo ser um adorador. Ele é o Rei, eu sou o servo. Ele é o sol e eu só o reflexo. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Ele é um pai pra mim. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Deus é Deus, Deus é Deus, eu devo ser um adorador. Deus é Deus, eu devo ser um adorador. Ele é o pão dos fortes, tenho fome dele. Ele é o alimento dos santos. Deus, vem em sua graça, Senhor, nos proporcionar a graça de ser e de estar na tua presença, na tua intimidade, de viver a justiça, de viver o amor, cheios do Espírito Santo. Já te louvo e glorifico, Senhor, por essa mais uma oportunidade de anunciar a tua verdade, anunciar a tua graça, a tua palavra, o teu evangelho, Senhor. Deixando o Senhor amado ser manifestado as minhas verdades, mesmo que pequenas, mesmo de um pecador, de um fraco, mas que tu seja engrandecido, Senhor Jesus amado, na minha vida, na minha história, na vida do meu irmão, na história do meu irmão, da minha irmã que está vendo e partilhando comigo nesse momento. Que todos nós possamos ser agraciados pelo amor de Deus. E mesmo querendo ser curados, libertados, transformados, que possamos gritar que nós queremos mais Deus em nossas vidas. E aí a cura, o milagre, a libertação acontece ou não,
Nós já louvamos o Senhor, o grande eu sou, o grande Deus de nossa vida, o grande Deus de nossa história. Muito obrigado, Senhor Jesus amado. Diga comigo, eu quero ser, eu preciso ser, eu necessito ser, todos os dias, ser mais de Deus na minha vida, nas minhas atitudes, com meu testemunho de vida, aonde eu estiver, eu preciso me comportar como um homem de Deus, as mulheres como uma mulher de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. Meu querido, já começo falando com você no Evangelho que o Senhor nos coloca nessa tarde, segundo São João, no capítulo 4. Assim ele fala para nós, no versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe darei se tornará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Eu quero para você que essa água, aqui coloca no Evangelho, aquele que eu darei se tornará nele. A água que eu lhe darei se tornará nele, em mim e em você. Fonte que jorrará para a vida eterna. Então a minha escolha de ser mais de Deus começa em saber que a água que eu bebo, que é o próprio Jesus, a água da vida, se torna em mim essa água que jorra para a vida eterna. Então eu preciso, acima de tudo, assimilar na minha vida, na minha história, que eu preciso testemunhar com a minha história, com a minha vida, essa água que eu bebo, que é Jesus Cristo, que jorra para a vida eterna. E é a maior evangelização que eu posso fazer, não só em palavras, não só nas músicas, levantar a mão, vestir uma camisa, que eu possa levar para o mundo, aonde eu estiver, aonde eu me colocar, que eu bebi da água da vida e jorra em mim essa água, que é a vida eterna, que transborda em mim essa água, no meu sorriso, nas minhas palavras, nos meus atos, no meu vestir, naquilo que eu escuto, naquilo que eu falo, a água da vida. Oh, glória a Deus. Meu querido, eu quero colocar para você que nessa vida, no nosso caminho, nós temos que testemunhar. Eu quero já dar exemplo de São Francisco de Assis. Eu convido você a ler, a estudar, a assistir o filme de São Francisco de Assis, assim como o Padre Pio. Para mim, isso é um exemplo de homens de Deus que viveram esse ser mais de Deus. Lógico que tem outros santos, como Paulo na Bíblia, para mim, aquilo que sou apaixonado pela vida, pela história, pelo testemunho de Paulo, pelo apóstolo Paulo. E eu quero falar para você que acima de tudo é Jesus Cristo, que para Paulo, para São Francisco de Assis, para São Padre Pio, viveram Jesus Cristo. Essa fonte, beberam da fonte da água, que é a vida eterna, que é o próprio Jesus, e neles jorraram essa vida eterna. E é assim para mim e para você. Senão não vai adiantar tocarmos bem, cantar bem, pregar bem, viver na igreja e não sermos igreja, pregar a palavra e não viver a palavra, cantar Deus e não viver Deus, cantar o amor e não viver o amor, pregar, cantar, tocar a justiça, a paz e não viver essa justiça e essa paz. Eu e você precisamos, como nunca, no mundo de hoje, no mundo atual, que estão pregando tanta injustiça, tanta maldade,
tanta vergonha anunciar a verdade, anunciar a fonte da água vida que é Jesus Cristo. Mas aí eu começo a dar um toque em mim e em você, como eu estou vivendo no mundo. Esse mundo que é dado para nós, mas nós não pertencemos a esse mundo, porque nós somos do céu, herdeiros do céu. Eu digo para você e eu lhe pergunto, você foi chamado para quê? E foi chamado por quem? E eu quero que você pegue na palavra agora em Efésios 1. Vamos lá, Efésios 1. Efésios no capítulo 1. E vamos partilhar nessa passagem que Deus vai falar para nós. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele, Deus, o Senhor, Todo-Poderoso, o grande eu sou. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis, sobre o seu olhar no amor. Ele nos proporciona a ser para ele filhos adotivos por Jesus Cristo. Assim o quis a sua benevolência. Amém? Já peço que você pegue agora Tessalonicenses, capítulo 4. Esse Deus que nos chamou, esse Deus que nos quer beber da água da vida e em nós jorrar, transbordar a vida eterna. Ele nos chama, antes da fundação do mundo, a sermos santos e irrepreensíveis, ao seu olhar, no seu amor. E aqui em Tessalonicenses 4, Deus coloca para nós, versículo 3. A vontade de Deus é a vossa santificação, que nos abstenha da imoralidade. Versículo 7. De fato, Deus não nos chamou para viver na impureza, mas nos chamou para a santidade. Então, meu querido, Deus nos chamou para a santidade. A São Francisco de Assis, a Padre Pio, a São Pedro, Paulo, João, Mateus e os apóstolos, Deus chamou a todos, Deus nos chamou à santidade. É um caminho fácil? Não. É um caminho de renúncia. É o caminho de largar a minha vida, a minha história e viver a minha vida, a minha história segundo o que Deus quer. Porque Ele já me chamou antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível e deixar de lado a imoralidade. Oh, meu querido, Deus nos conhece muito. E eu digo a você que, mesmo buscando a minha confissão, eu vivo cada dia morrendo todo dia para as minhas vontades, buscando. Por isso que eu digo para você, já disse uma vez, digo 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Eu acordo todo dia, bom dia Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje, porque eu preciso do Espírito Santo para ser mais de Deus. Por isso que nas pregações eu comecei nesse projeto falando do Espírito Santo. Deus me inspirou, Deus vem me falando, o que é escutar Deus? É se calar e deixar Deus falar no meu ouvido. Deus vai falando no meu coração e eu fico com você, eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu espero que você não seja melhor do que ninguém, mas que eu e você sejamos obedientes a esse Deus que nos chama, beber da fonte da água e jorrar em nós essa vida eterna, essa água que é a salvação para o mundo, que lava o pecado, que lava a imoralidade. Só vamos lavar, só vamos vencer o mal, vencer o pecado em nós, cheio do Espírito Santo, em Jesus. Só Jesus Cristo pode nos dar a libertação. Só Ele que se entregou por amor na cruz por nós. Ele botou o amor nas costas e seguiu o seu caminho do Calvário, seguiu a sua história. Então eu convido você, e Deus me convida a colocar o amor nas minhas costas e seguir o meu caminho do Calvário, seguir a se entregar por amor. Porque o amor é necessário nessa vida de ser mal de Deus. Porque quantas vezes vamos precisar dizer não ao ódio, à briga, à confusão. Às vezes nós queremos discutir com alguém, tem que tricar as palavras, falar, e como o difícil é se calar. É orar por essas pessoas. É orar por aqueles que nos machucam. Ah, mas ele não quer oração. Deixa na mão de Deus, meu querido. Entrega a Deus. Deixa Deus fazer.
Se comporte como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. E ser mais de Deus é poder olhar naquilo que eu visto, é poder olhar naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho vivido, o que eu tenho falado, com o que eu tenho andado, aonde eu tenho andado. Porque eu não consigo esconder nada de Deus. Ser mais de Deus, eu fui chamado desde a fundação. Deus me conhece, meu querido. Deus te conhece. Deus sabe os nossos pecados, Deus sabe as nossas fraquezas. Deus sabe, Deus nos sonda, além daquilo que nós possamos entender e compreender. Mas Deus quer de nós uma fidelidade. Na carta de Hebreus, no capítulo 6, Deus fala a promessa que fez a Abraão. Abraão prosperou, Abraão continuou, foi fiel, ele viu a promessa acontecer, mas Deus nos quer fidelidade. Para a promessa acontecer, nós temos que estar fiel a Deus. Porque muito mais do que cura, do que libertação, do que milagre, é queremos o Deus do milagre, o Deus do impossível, o Deus que faz cura, o Deus que realiza. E se Deus não fazer, se Deus não realizar, Ele continua sendo Deus. Porque Deus quer a nossa santidade, a nossa santificação. Deus sabe que nós precisamos ser fiel. Porque Ele é fiel, Ele continua sendo fiel. Nós precisamos estar na presença de Deus a todo instante. Mas deles não é fácil. O inimigo tenta nos tragar, nos pegar, nos derrotar, nos vencer. E como fazer isso? Como ser mais de Deus? É nos aproximar de Deus. Nós aproximamos de Deus. Eu falo para meus irmãos, procurar confissão, procurar adoração, procurar rezar seu rosário, fazer jejum na sexta-feira. Mortifique a carne, mortifique os seus pecados, mas busque Deus. Você quer ter intimidade com o Senhor? Busque. Ter intimidade com alguém é buscar conhecer essa pessoa. Eu só posso ser íntimo de uma pessoa buscando conhecer essa pessoa, buscando a palavra. Busque ler o Evangelho, meu querido. Busque ler livros bons, livros que evangelizam, escutar músicas que falam de Deus. Ser mais de Deus. Como eu tenho louvado ao Senhor com minha vida, com meus atos, com meu comportamento? Como eu tenho buscado Deus? O que eu tenho feito no mundo afora? Quando eu saio da igreja? O que eu tenho feito no meu trabalho, na faculdade? O que eu tenho feito na rua? Quando eu estou com meus amigos sentados na mesa? Isso eu já li para você. No Salmo 1 fala que não se citar com os esquecedores, não se juntar com os pecadores. Assim as palavras nos colocam. Renovar, como eu falei em Efésios 4. Renovar do homem novo, purificado no Espírito Santo. Nós fizemos todos os dias na força do Espírito Santo. Para ser mais de Deus. Vamos em Tiago 4. Tiago 4. Eu convido você a ler esse do 1 ao 10, mas eu vou ler aqui o versículo 7 para você. Portanto, submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá para longe de vós. Repito. Portanto, submetei-vos a quem? A Deus. Mas resisti a quem? Ao diabo, às suas armadilhas, o seu sopro no ouvido, que ele vem soprando lá da criação, lá de Eva e Adão. Ele vem soprando no ouvido dos homens, peca, faz o mal, a maldade, a injustiça. E aí, se você resistir ao diabo, ele fugirá para longe de vós. Aproximai de Deus, e ele se aproximará de vós. Então, meu querido, para você ler toda essa parte, do capítulo 1 ao versículo 10, mas eu quero fechar esse momento, essa colocação de ser mais de Deus. Para vencer o mal, primeiro eu tenho que submeter a Deus. Deixar que Deus manda na minha vida, do meu vestir, do meu comer, do meu escutar, do meu falar, do meu cantar. Aquilo que eu faço, aquilo que eu canto, aquilo que eu prego, aquilo que eu quero viver, em espírito e verdade, como testemunho de vida, como uma evangelização. Amém? Concorda comigo? E quando nós rejeitamos ao mal, quando coloca aqui no versículo, quando eu e você foge, quando nós resistir ao diabo, ele fugirá para bem longe de nós.
E nós temos que nos aproximar de Deus. Entendeu? Então fique nessa certeza dessa palavra e reflita essa passagem que eu coloquei para você nessa pregação. Quer que o inimigo fuja de sua vida? Resistir a ele e se aproxime de Deus. Submeter a Deus, meu querido. Vamos nos submeter a Deus, vamos nos aproximar de Deus e grandes coisas vão ser realizadas em nossa vida. Amém, meu querido? Fique na paz, fique na graça, no amor de Deus. Estamos sempre e estaremos. Em nome de Deus que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém.